Hoje eu quero falar sobre perseverança. O tema da mensagem hoje é perseverança, sinônimo de vitória. Aleluia. Tiago capítulo 1, versículo 2 ao 4, eu sei que você acabou de sentar, mas eu vou pedir para que você fique de pé de novo. Depois você vai sentar, você vai ficar aí até o final do culto sentadinho. Aumenta só um pouquinho o retorno para mim, filho, por favor. Baixa só um pouquinho para mim, violão, um pouquinho coisa. Aleluia. NVI, tá? Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Amém? Amém? Pode se assentar. Amado, perseverança significa ter força, paciência para não desistir. Perseverança significa ter força, paciência para não desistir. E a pessoa que persevera, ela enfrenta dificuldades. E essa perseverança é um dos motivos mais fundamentais, é algo muito importante na vida cristã, porque ela nos ajuda a manter o alvo em Jesus. E a pessoa que persevera até o fim, que mantém a sua fé, que mantém o seu temor ao Senhor, que mantém a paciência, né? Mesmo diante dos obstáculos da vida, porque a vida, ela por si só promove dezenas e dezenas de obstáculos, que precisam de uma forma ou de outra ser rompidos. A pessoa perseverante, ela compreende tudo isso, enfrenta tudo isso e prossegue. Então é sobre isso que eu quero falar com você essa noite, um pouquinho sobre perseverança. Nós vamos usar muito a Bíblia hoje. E não quero usar o viés da psicologia, em hipótese alguma, isso jamais eu farei, porque eu tenho compromisso com as Escrituras. Eu quero pregar a palavra para que você se nutre do maná espiritual. Mas somos homens. E o nosso psique, a nossa mente está interligado à nossa fé. E eu posso tranquilamente pregar a palavra, mas necessariamente não preciso eu excluir a psicologia. Eu não posso substituir a palavra pela psicologia. Mas eu quero explicar para você um pouquinho sobre como ser perseverante. E eu vou convidar o apóstolo Paulo para participar desse estudo. E Paulo escreveu a sua carta magna da teologia, a carta que instrui a igreja cristã em Romanos. É a maior carta teológica de Paulo. Os fundamentos da fé cristã estão no livro de Romanos. Portanto, se você quer conhecer um pouco mais sobre justificação, santificação, glorificação, leia Romanos. Romanos capítulo 5, verso 3, vai comigo lá. Nós vamos entender como devemos ser perseverantes. Como ser perseverante? Romanos 5, versículo 3 ao 5. Olha só o que Paulo diz. Já que eu volto em Tiago, não só isso, mas também nós gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança.
E a esperança não nos decepciona porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo, que Ele nos concedeu. Uma coisa que precisa ficar muito claro para mim e para você é que a perseverança, ela aumenta cada vez mais que existem provações, dificuldades, lutas, objetivos. Quando não há dificuldade, não há lutas e não há provação, o nível de perseverar e o desejo de continuar, ele é muito baixo. E é natural que você carregue uma vontade de viver, mas com um sentimento de dever cumprido. Já fiz tudo que tinha que fazer, eu acho que não preciso fazer mais nada. E esse sentimento, ele é um passo para uma doença psíquica. Prova é que, quando um sujeito se aposenta, ele começa a ter esse sentimento de que acabou. Vou perseverar mais em quê? Tudo que eu tinha que fazer eu já fiz. E ele pensa, vou fazer o que agora? O seu organismo, a sua mente, o seu corpo está há 50, 60 anos trabalhando de uma velocidade e de repente é como se puxasse o freio de mão. O corpo para, mas a mente continua trabalhando. E a mente, ela tem é a partir da mente que nós produzimos os desejos, idealizamos coisas, projetos para ser alcançados. E o sujeito se vê numa situação de que agora acabou. O que eu vou fazer? Vou perseverar em quê? Vou prosseguir para qual alvo? Os alvos que eu tinha que atingir, eu já atingi. E aí vem uma frustração pessoal, porque agora eu não tenho mais nada para fazer. Agora, o que resta é morrer. De fato, de cada 10 pessoas que se aposentam, 7 adoecem nos 4 primeiros anos. Porque a pessoa ela está querendo ainda alcançar algum tipo de propósito, ela quer perseverar em um tipo de sonhos, de objetivo, mas ela não sabe qual. Ela está perdida num vazio agora. É como se tirasse dela alguma coisa. Então é recomendável que esse sujeito faça alguma coisa. Então um aposentado ele faz o que normalmente? Compra um rancho, vai plantar, fazer uma horta no rancho, vai cuidar de vaquinha, tirar leite, vai viajar, conhecer o mundo. Ele precisa fazer alguma coisa para preencher esse vazio. Porque o ser humano não foi feito, não foi criado para não produzir nada. Nós somos criados para fazer alguma coisa. No ventre da nossa mãe nós já fazíamos alguma coisa. Nós fazíamos o esforço de nos alimentar. E quando nós saímos do ventre da nossa mãe, nós continuamos fazendo para nós, fazendo para o outro, fazendo para nós. Então até quando você deixa de fazer alguma coisa, há uma necessidade intensa de querer fazer alguma coisa. Quem está entendendo? Amém? E todas as vezes que você embarca em um objetivo, todas as vezes que você embarca em um propósito, volto para o caso do aposentado que quer fazer uma horta, ele olha para o terreno cheio de mato, ele fala, caramba, vou fazer uma horta aqui. Vai dar um trabalhão. E o objetivo dele é limpar o terreno, preparar a terra, montar os canteiros, plantar a semente, esperar crescer, depois colher. Tem que ter perseverança. Então, em tudo na vida sem a perseverança, é o mesmo que perda de propósito e objetivos. Eu e você temos propósitos e objetivos. Em tudo na sua vida é necessário perseverar.
Ou você persevera por todo o tempo, ou você persevera por um bom tempo, ou você persevera por pouco tempo. Mas em tudo na nossa vida é necessário perseverança. Então Paulo ele vai trazer o seguinte: olha, nós temos que entender que ao longo da vida nós vamos ser provados, vamos passar por lutas. Bota o texto de Romanos de novo para mim, por favor. Nós vamos ter tribulações. Nós vamos ter tribulação. Não é o versículo 5 não, filho. Versículo 3. Isso, filho, obrigado. Nós vamos ter tribulações, vamos ter lutas, vamos ter dificuldades. Mas saiba de uma coisa: todas essas tribulações e todas essas lutas, ela tem um propósito: para produzir em mim e em você perseverança. Ela vai produzir em mim e em você perseverança. O que é isso? Ela vai produzir em mim e você um desejo de conquistar, de vencer, um desejo de ultrapassar, um desejo de alcançar o objetivo. Mesmo que eu chegue como 10º dessa corrida, ou como último dessa corrida, o meu desejo é chegar na linha final. E eu vou perseverar para que isso aconteça. Mesmo que os resultados não sejam favoráveis, mas eu vou alcançar o meu objetivo. Eu vou alcançar o meu objetivo. Então a perseverança ela cresce à medida que enfrentamos dificuldades. Obviamente ninguém gosta de passar por tempos difíceis, mas Deus permite que todo sofrimento colabore para o nosso crescimento. Repete comigo: todo sofrimento colabora para o crescimento. Então é certo que você vai crescer. Eu digo todo sofrimento mesmo, sem sombra de dúvida. Todo sofrimento colabora para o seu crescimento. E aí nós vamos aprender a perseverar cada vez mais quando a nossa fé é provada. Tem uma canção que diz: cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam. Como é que é? Isso, obrigado. As provações, ela ajuda a gente a crescer mesmo. Porque tentar fugir das provações é inevitável. É inevitável. Agora, perseverar em quê? Perseverar em quê? Lewis Carroll escreveu aquele livro Alice no País das Maravilhas. E Lewis tem uma frase célebre que ele diz assim: se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. E é verdade. Quem disse isso foi aquele gato, o gato Cheshire, que estava em cima de uma árvore, e Alice pergunta para ele: para que lado vai, para onde vai essa estrada? Aí o gato pergunta: para onde você vai? Eu não sei. Aí ele responde: para quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Então perseverar, olha a pergunta: perseverar em quê? Essa resposta é você que tem que dar para você mesmo. A perseverança ela consiste em um objetivo que você deseja alcançar. Sofrer por esse objetivo sem entender, sem compreender os motivos pela qual você está sofrendo, os motivos pela qual você está passando, né? É ser tolo. É tolice. Eu estou sofrendo muito neste casamento, neste relacionamento. Tá, para onde você quer que chegue esse casamento? Não sei, eu estou tentando ver o que vai dar. É tolice. Porque se o propósito é chegar num casamento, é o objetivo, essa perseverança toda, sem objetivo, é tolice. É tolice.
E entre esses elementos da perseverança estão a esperança de alcançar o objetivo e a possibilidade de ajustar a rota durante esse caminho. Então, em suma, é o seguinte: o perseverante sabe qual caminho ele vai pegar, ele vai trilhar, e sabe que vai enfrentar muitas dificuldades nesse caminho, e sabe também que se precisar recuar, ele vai recuar, se precisar corrigir a rota, ele vai corrigir. E todos esses recuos não se dá pelo motivo de desistência ou falência, se dá pelo motivo de ajuste de direção, ajuste de rota. E essa ideia de que quem persevera está proibido de desistir, está errado isso aí. Quem ensinou isso para você, ensinou ele erroneamente. Ah não, quem persevera não desiste. Os coaches falam muito isso. Os pregadores motivacionais. Quem persevera não desiste. Parece redundante, meio fora do contexto. Como pode? Se é perseverar, não pode desistir. Perseverar não lhe impede de desistir. Eu vou explicar. E as palavras perseverança e desistência na mesma frase denotam incoerência, eu sei disso. Mas não é incoerência. E eu fiz questão de pontuar algumas coisas aqui, porque o desistir para quem persevera precisa ser ressignificado, ou seja, você precisa dar um novo significado a essa palavra desistir, porque ao longo da vida a palavra desistir está ligada intimamente a fracasso, derrotado, preguiçoso, não tem objetivo, desistiu porque, enfim. Então quando você ressignifica, você dá um outro sentido àquela palavra, um outro significado àquela palavra. Então, desistir pode ser uma opção, pode lhe proporcionar um ajuste dos seus objetivos dentro de uma nova forma de pensar e de dirigir a sua vida. Ou seja, eu vou desistir de usar esta ferramenta e vou me aplicar em outra, em prol ao meu objetivo. Eu vou desistir dessa estratégia, porque está provado que ela não funciona, e vou para uma nova estratégia em prol ao meu objetivo. Você não está desistindo do fim, você está desistindo do meio. Quem está entendendo? Amém ou não? O meio é o grande responsável para te jogar para o fim, para fazer você alcançar aquilo que você almeja, os meios. E dentro das ciências políticas surgiu um camarada no século XIX, chamado Maquiavel, que ele dizia: não importa o que você faça nos meios, não importa o que você seja no meio, os fins sempre vão justificar os meios. Não é. Esta fala de Maquiavel, por isso que Maquiavel ganhou essa representação daquele que faz de tudo para conseguir o que quer, derruba os outros, pisa nos outros. Essa fala de Maquiavel, ela é maligna. Os fins jamais vão justificar os meios. Pois a Bíblia diz que os meios, ou seja, a semente que você planta agora, é o que vai justificar o fim. É o que responde lá na frente com a sua colheita. O que eu faço hoje determina como será o meu final. Persistir é prosseguir rumo a um objetivo, rumo a um propósito, alcançando aquilo que eu almejo. Mas como eu faço isso? Muitas vezes você vai ter que desistir no meio do caminho para corrigir a sua rota. Você não desiste do objetivo, você desiste das formas e os meios que você está usando para alcançar o seu objetivo.
Vejo muitas pessoas falhando no meio desta caminhada e não conseguem compreender as suas falhas, admitir os seus erros, corrigir as suas rotas para prosseguir. Identifica o erro, identifica a falha, não corrige, simplesmente abandona. Simplesmente larga para lá. Simplesmente deixa. Então Paulo ele vai dizer o seguinte lá em Romanos 12:2. Romanos 12:2, presta atenção no que Paulo diz. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Joga para mim a versão ARC, por favor. Não vos conformeis com este mundo. Esta conformidade, Paulo está dizendo o seguinte: desista do padrão desse mundo. É o que Paulo está dizendo. Desista do padrão desse mundo. Mudem a vossa forma de pensar, de entender. Somente assim você vai experimentar qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Eu estou servindo a Deus com uma mentalidade, estou servindo a Deus de uma forma, eu acredito que é desta forma, eu acredito que Deus me ajuda assim, Deus me recebe dessa forma, Deus para mim é isso, para mim é aquilo, e tudo isso não está em conformidade com as Sagradas Escrituras. Você está, de repente, vivendo do seu jeito, você tem um objetivo que é alcançar o céu, mas essa mentalidade não vai te levar para o céu, porque você não está compreendendo as diretrizes do Senhor Jesus, as palavras de Jesus. Então é o seguinte: desista dessa concepção ideológica, ela está falida, ela está errada, desista disso tudo, porque o mundo não é o padrão de direção para a vida do crente. O padrão de direção para a vida do crente é a palavra, é o que Paulo está dizendo. Então eu aplico isso para a minha vida espiritual, e eu aplico isso para a minha vida material. Eu tenho uma forma de fazer, eu tenho uma forma de ser, eu tenho uma forma de agir, e essa forma é minha. E ninguém vai mudar essa forma, porque eu aprendi assim, eu nasci assim e vou viver assim. E é muito interessante que quando gente que pensa dessa forma alcança o objetivo que ele propôs alcançar, você vai olhar o rastro de ferida que essa pessoa deixou ao longo do caminho, o rastro de pessoas machucadas, de pessoas doentes, de pessoas que foram passando do lado dessa pessoa e foram ficando para o caminho, porque não deram conta de seguir esse sujeito. Então a questão não é só alcançar o objetivo, a questão é como eu chego lá, porque você jamais vai chegar sozinho, em lugar algum. Sempre alguém vai chegar com você, ou do seu lado, ou em cima de você, ou na sua frente, ou atrás de você, ou arrastando você, ou você arrastando. Sempre alguém vai chegar com você, ou agregado, ou ajudando, sempre alguém vai chegar com você. E aí ao longo dessa caminhada eu olho para a minha volta e vejo se eu estou sendo instrumento de saúde na vida do outro ou de doença. Você sabia que tem pessoas que têm poder de adoecer o outro? Tem pessoas que têm poder de adoecer o outro. Desistir depende da situação e muitas vezes pode ser a melhor saída para se viver melhor. Desistir das estratégias falidas, dos pensamentos que não vai te produzir nada, das palavras que não edificam, dos comportamentos agressivos, rudes. Desistir da estupidez, da ignorância. Desistir da rigidez. A rigidez é um padrão de alma que faz o sujeito ser incapaz de observar as suas próprias falhas. Ele vê o erro de todo mundo, mas não consegue ver o seu próprio erro. Ele é um tipo de narcisista. Ele olha para o espelho e diz: você é lindo, você é maravilhoso, você é perfeito, eu amo você. Ele não consegue detectar um erro.
esse comportamento precisa ser tratado, você precisa desistir urgentemente desta ação, porque é uma ação poderosa de você em você mesmo, é redundante. A autoanálise é uma crítica pessoal. A autoanálise é você olhando para você, tentando entender onde está aquilo que é mais grave, que vai contra a sua própria natureza. Pois se o Senhor não lhe chamou para você ser mesquinho, arrogante, fofoqueiro, mentiroso, perturbador, promotor de doença, promotor de incômodo, isso não é seu, não está com você. Se você está assim, você que está me assistindo, se você percebe que tem algo assim com você, isso não é seu, não se preocupe. Você não nasceu com isso. Não se preocupe. A decisão que você tem que tomar é: não quero isso para mim. Porque isso vai atrapalhar você nesse caminho para alcançar o seu objetivo, nesse processo de estou persistindo porque uma hora a vitória vem. Mas vem como? Vem de que forma? Vem como, gente? Vem de que forma? Tá, pastor, desistir do quê? Se o Senhor ensinou que nós temos que persistir, mesmo tendo lutas e... Agora, desistir do quê? Eu coloquei 2 pontos aqui importantes. Primeiro é o seguinte: desistir da falsa colheita. O que é essa falsa colheita? Vai lá para mim, Tiago, capítulo 3, verso 10. Tiago 3, verso 10. Nós vamos até o 12. Veja o que Tiago diz, ó. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? É pergunta. Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitona e uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Não tem lógica eu plantar dentro da minha empresa, dentro da faculdade, no meio da minha família, inimizade, esperar colher lá na frente um monte de gente que gosta de mim. Não tem lógica. Eu plantar infidelidade, querer colher lá na frente a visão de infiel. Não tem lógica. É ilógico, é insensato. Aí nós temos que nos agarrar às Escrituras. Gálatas capítulo 6, verso 7. Gálatas 6, 7, Paulo vai deixar claro sobre a lei da semeadura. Ele diz o seguinte: não se deixe enganar, não se engane, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Persistir plantando semente de uva na esperança de colher figo é uma ação tola e inconcebível. Desista urgentemente e ajuste a semeadura para ter a real e absoluta certeza daquilo que você vai colher. A sua persistência consiste naquilo que você vem semeando. Aquilo que você semeia é aquilo que você vai colher. Então essa falsa ideia de uma colheita maravilhosa, de um sujeito que está plantando uma coisa na esperança de colher outra, não vai dar certo. Não vai dar certo. Primeira coisa então que eu tenho que desistir dessa ideia da falsa colheita. Eu estou plantando abacaxi mais um dia, se Deus quiser eu vou colher uma lavoura de trigo. Não vai colher, meu amado. Você não vai colher. Pastor, mas você está afirmando isso? Não é que eu estou afirmando, a Bíblia acabou de dizer. Eu ainda vou ter as minhas dívidas todas organizadas e vou ter dinheiro no banco. Vou ter uma vida financeira equilibrada. Mas você não para de semear dívidas. Não para de semear dívidas. Isso nunca vai acontecer. Com pouco semeia dívida, com muito semeia dívida. Quando é que você vai conseguir poupar? Quando é que você vai conseguir chegar na linha do equilíbrio? Eu ainda vou ser um grande psicólogo. Tá, você está estudando para isso? Não. Então, vai ser o que como? Vai lá para o banco da faculdade, 5 anos, vai estudar. Eu ainda vou ser um grande empresário.
que você faz? Ah, eu sou ajudante geral de uma empresa. Tá, mas o que você faz para ser um grande empresário? Não, por enquanto eu não faço nada, mas eu ainda vou ser um grande empresário. Agora, observe o discurso. Eu ainda vou ser um grande empresário. O que você faz? Estou estudando para isso. Ainda não montei minha empresa, mas estou estudando para isso. São sementes pequenininhas, são das pequenas sementes, presta atenção, que nascem grandes árvores. E dessas árvores, milhares e milhares de frutos. Então eu não faço nada, mas eu idealizo muitas coisas. Desista dessa falsa colheita. Isso não funciona. Eu ainda vou ser um bom filho. Tá, o que você tem feito para ser um bom filho? Por enquanto nada, mas ainda vou ser. Sonhar não custa nada. Todo nós é livre para sonharmos. Mas colher custa. Porque colher você tem que plantar. Quem entendeu diz amém. Eu posso passar a vida toda sonhando e não colher nada. Sonhar não custa nada. Sonhar em ser um bom empregado dentro de uma empresa não custa nada. Você fala assim, meu nome vai estar, a minha foto vai estar naquela placa um dia ali, ó, melhor funcionário do mês. Ok, você pode sonhar, mas o que é que você está fazendo para seu nome e a sua foto estar naquela placa? Por enquanto nada, então você vai só sonhando mesmo. Eu ainda caso, vou ter minha família. Tá. Mas e aí, como é que está a sua vida? Não, hoje eu sou solteiro. Mas você tem se preparado para ser um marido? O que você tem feito? Não tem feito nada não. Mas um dia você, ok, você pode sonhar, meu lindo. Ninguém vai proibir você de sonhar. Mas quando você começa a plantar, tem custo, tem preço. Que preço você está pagando pela sua semeadura? E não digo apenas dinheiro, querido. Eu digo esforço, eu digo intenções, eu digo o que você tem feito. Tudo na vida tem um preço a pagar, meu amado. O homem que casa com a mulher sabe da responsabilidade que ele está assumindo. A mulher que casa com o homem sabe da responsabilidade que ela está assumindo. Sabe dos caprichos que ela vai ter que abrir mão. Eu acho bonito quando um pai vira para o genro e fala assim, ó, eu estou entregando na tua mão meu maior patrimônio, que é minha filha. Eu cuidei bem dela até aqui. Agora a responsabilidade é sua de cuidar. E aí o genro fala, o senhor pode ter certeza que eu vou cuidar bem da sua filha. Só que lá na frente, ela vai chegar para o marido e dizer, presta atenção, eu não quero que você cuide de mim como meu pai cuidou de mim. Porque se fosse para ser cuidado igual meu pai, eu não tinha casado com você. E aí há um choque de realidade na vida do pai. Porque o genro vai fazer com a filha muitas coisas que o pai vai ver e não vai aprovar. E ele vai querer suprir. E aí está o sogro se intrometendo no casamento da filha. Ou do filho. Ele vai querer suprir. Às vezes de forma intromissiva. Não de forma colaborativa. Colaborativa é o casal pedindo essa colaboração, essa ajuda, esse apoio paterno que sempre terá, para o resto da vida, sempre terá. Pai vai ser pai para o resto da vida. Mas está lá o genro chegando em casa, está um carro parado na garagem. Falei, que carro que é esse? Ah, meu pai me deu. Como é que é? Mas a gente combinou da gente trabalhar e não que seja errado dar um carro para sua filha. Inclusive para pastor também, se você quiser dar, eu aceito. Você pode dar o que você quiser. Seu filho é seu filho. Mas entenda, não é mais igual antigamente, as coisas mudaram. Tudo tem um preço. O preço da sua ação favorável aos teus filhos vai gerar um custo tão grande no meio daquele casal. Tudo tem um preço. Tem o preço do pai que senta com os filhos e fala, eu tenho visto suas dificuldades, estou vendo que vocês estão a pé. Eu sinto no coração de dar um carro para vocês querem? Não, pai, a gente não quer um carro. Então é o seguinte, eu vou dar metade do dinheiro então para vocês dar de entrada e o resto vocês financiam. Tá bom, então aqui então. Tá. Tudo tem um custo, tudo tem um preço. O esforço de você querer fazer algo para alguém e esse alguém dizer não precisa.
não preciso da sua ajuda. Tem um preço. O preço da insatisfação pessoal, o sentimento que bate da, putz, aquela pessoa foi ingrata. Tudo tem um preço. Aquilo que você semeia é aquilo que você vai colher. Então não se iluda, para de se iludir. Para de se iludir. E a segunda coisa que eu coloco como desistir, desista do medo de fracassar. Desista do medo de fracassar. Eu notei uma frase do Winston Churchill. Winston Churchill, ele foi ministro, foi um escritor também, serviu como ministro do Reino Unido na Segunda Guerra Mundial e depois após a Segunda Guerra. E o Winston, ele vai dizer uma coisa interessante: o sucesso é ir de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo. Eu ouvi essa frase quando eu tinha acho que uns 12 anos de idade. O sucesso de um homem consiste em ir de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo. O que é que está por trás, querido, da falta de objetivo? É o medo de fracassar e dar errado. O que é que está por trás da falta de objetivo? É o medo de fracassar e dar errado. Esse medo é tão potente e eficaz que a pessoa diz, então nem vou fazer. O medo de fracassar e dar errado é tão grande que a pessoa nem começa. Eu falo, rapaz, você tem um espírito empreendedor, você tem uma alma empreendedora, você tem um potencial enorme, a gente vê isso em você. Vai lá, cara, monta o seu negócio, mete a cara. Não. Rapaz, vocês estão juntos há quanto tempo? Ah, estamos juntos há 7 anos. Por que vocês não casam? Não, melhor não. Não. Ah, não, se casar depois. Ah, não. Rapaz, por que você não fez tal coisa? Não, é nem melhor fazer não, porque é o medo de fracassar. Desista desse medo de fracassar, querido. Sabe por quê? Querendo ou não querendo, uma hora na sua vida você vai fracassar. Querendo ou não querendo, uma hora você vai fracassar. Você vai fracassar como marido, você vai fracassar como pai, como filho, como servo. Algum momento da sua vida você vai fracassar. Você vai ter que corrigir depois, voltar e corrigir tudo. Você vai ter que parar, rever. Deu errado. Fracassei. E aí que está a grandeza do ser humano. Porque são nos fracassos, nas quedas, nos tropeços que nós tiramos as maiores lições para as nossas vidas. Graham Bell. Foi Graham Bell que inventou a luz? A lâmpada? Foi, né? Telefone. Quem que inventou a lâmpada mesmo? Thomas Edison. Obrigado. Thomas Edison, dizem que Thomas Edison tentou 1000 vezes fazer a luz, a lâmpada. E aí dizem assim, ele errou 999 vezes e na 1000ª vez acertou. Não. 999 vezes ele aprendeu a forma que não se deve fazer. Ele aprendeu a fórmula do erro. A grandeza do ser humano é olhar para os seus erros, para os seus fracassos de ordem pessoal, relacional, espiritual, e tirar uma lição disto. E aprender a regra do 1 mais 1 é 2. Como não se deve fazer. O que isto me trouxe de lição? Então você vai fracassar, é natural.
pastor, essa palavra fracasso eu não uso comigo. Eu uso erro. Tá bom, use a palavra que você quiser. Mas você vai errar. Eu sempre achava que eu estava em uma bolha. Eu falo, bolha? Bolha é um universo que é só seu. E entra nessa bolha quem compactua com você. Eu achava que eu tinha criado uma bolha teológica, eclesiástica, que eu tinha o segredo de como dirigir uma igreja, de como cuidar de gente. Essa era a minha bolha, meu mundo. De repente, alguém furou minha bolha. E eu descobri que 80% daquilo que eu estava fazendo não estava certo. Eu tinha que corrigir. Às vezes você está numa posição tão elevadíssima e de repente você vê algumas coisas acontecendo e você é obrigado a descer. Há um convite para descer alguns degraus. E é muito interessante porque você observou como que um carro pega força para ir para frente? Se ele tem que sair daqui para chegar lá, se ele der o arranque daqui para lá, a velocidade dele não vai ser a mesma que se ele der uns movimentos para trás, se ele recuar um pouco. Se ele recuar um pouco, sabendo que a linha de partida é lá, mas se ele recuar um pouco da linha de partida, ele ganha mais força. Quem sai dali, presta atenção, todos os carros estão emparelhados. Se ele recua alguns metros, a probabilidade dele chegar na frente primeiro é muito maior do que esses caras que estão na frente deles. Porque enquanto esse sujeito está levando 10 metros para ganhar a velocidade necessária que ele precisa, esse que está aqui atrás já ganhou na linha de partida. Então recuar muitas vezes é necessário para você ganhar impulso e andar, e avançar, e caminhar. Recuar muitas vezes é se despir da velha roupa, dos velhos pensamentos, daquela tradição que você traz da sua família, lá do berço da vovó. E sentar, e reescrever, recomeçar, contar novamente a sua história de uma forma diferente. Posso, daqui para frente. Eu tenho vergonha de quem eu fui, você foi. E você vai carregar isso para o resto da sua vida. Não se anula aquilo que você foi. Não se extingue aquilo que você foi. Porque aquilo que você foi representa aquilo que você é. Eu fui um ladrão. Você foi um ladrão. Está aí a pessoa que um dia foi um ladrão. Eu matei 2 caras. Está aí a pessoa que matou 2 caras. Eu quebrei 20 empresas, está aí a pessoa que quebrou 20 empresas. Eu casei 10 vezes, está aí a pessoa que casou 10 vezes. A questão é, como eu lido com aquilo que eu fui? Como eu administro esse movimento do passado que vira e mexe e se apresenta no futuro? Entendendo que passou, Deus disse que Ele não leva em consideração as coisas do nosso passado, mas sim lança no abismo do esquecimento. É entender que passou, que as corridas que você perdeu. Escute, não administre coisas do passado, é perda de tempo. Não administre coisas que ficou para trás, é perda de tempo. Administre coisas do seu presente, do seu futuro, agora, do já. Se você não consertou coisas que ficaram para trás, não espere que o passado está de braços abertos esperando você. É hoje que você tem que resolver muita coisa que vai virar amanhã. Eu fui um fracassado, você foi. Eu fui um mentiroso, você foi. Eu fui rico, você foi. Agora, escute, não despreze o seu passado. Faz parte da sua vivência, faz parte da sua história. Não despreze. Mas eu não tenho orgulho de que eu fui. Você não precisa ter orgulho, mas não despreze.
Porque quando você despreza o seu passado, você está se desprezando, é você. Você está falando de quem, hein? De quem que você está falando? Você está falando de você. Eu fui um ateu, eu fui um à toa. Ok, se você foi, não despreze, não se auto-extermine, não sei lá, não sei a palavra que eu vou usar agora. Não se anule. Aí nós vamos para o segundo ponto, qual que é? A autossabotagem. O que é a autossabotagem? Hoje você decidiu viver uma nova vida, casou, tem uma sua esposa, tem seus filhos. Você está num novo foco, está persistindo num alvo objetivo puro, bom para a sua vida. Mas aí vem as lembranças de quem você era. E vem a vontade de dizer, vai dar errado, porque sempre foi assim no passado. Nessa área sempre dava errado. E aí você mesmo se auto-sabota e tropeça no meio do caminho. Não vou conseguir. Por quê? Porque eu já tentei isso umas 10 vezes. Não deu certo. Autossabotagem. O segredo de uma vida saudável, de uma alma ligada em Cristo, com os pés no chão, é olhar tranquilamente para o passado, sem tirar o foco do futuro, sem tirar o foco lá da frente. Como é que eu faço isso? Eu dirijo o carro olhando para frente, mas mesmo assim eu consigo olhar para trás? Não tem um que dirige o carro olhando para frente, sem deixar de olhar para trás. E detalhe, não só olha para trás e olha para os dois lados e para frente. A vida é assim. Só que é interessante que o carro sempre anda para frente, ele está indo. A vida é assim, o carro está indo, ou o carro está indo. Você dá uma olhadinha para trás, para quê? Para alinhar a sua rota. O seu passado serve como referência para o seu futuro. Para onde eu não quero ir, é só olhar para o passado. Para onde eu quero ir, de repente o seu passado contribui. Mas eu tenho medo ainda de fracassar, porque no meu passado eu fracassei pra caramba. Quem já fala isso já está vivendo uma vida de fracasso. Já está vivendo uma vida de derrota, já está vivendo uma vida... Desista dessa ideia de que as suas mãos são podres. Já viu isso? Tem mão podre. Pega o negócio para fazer dá errado. Entra no relacionamento dá errado. Tudo que eu faço dá errado. Desista disso, pelo amor de Deus. Olha o que Paulo vai dizer em Filipenses 4, 12. Filipenses capítulo 4, verso 12. 12 e 13. Veja. Sei o que é passar necessidade. Sei o que é ter fartura. Então Paulo viveu os dois lados da moeda. Aprendi o segredo de viver contente. Legal. Em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Vai para o 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Desistir da ideia, desistir do medo do fracasso, é olhar para Cristo e dizer, tudo posso naquele que me fortalece. O Paulo deixa claro, eu aprendi a viver contente até nos meus fracassos. E eu acho lindo assim, porque eu peguei uma prova, é pregar o que vive. Eu peguei uma prova minha na faculdade, dias atrás. A média é 7. Eu levei 6. A prova está difícil pra caramba e confesso que eu não estudei. Aí eu peguei a prova, a professora foi entregar a prova. Eita maravilha, mas Deus é bom demais comigo. Eita glória. A professora olhou me assustado. Ela falou assim, tá feliz por quê? Ficou abaixo da média? Falei, professora,
Ceia quer levar 10, como também ceia quer levar 6. Aleluia. Ela não entendeu nada, até hoje está tentando entender. Foi muito lindo. Aí eu cheguei, minha amiga bateu, bate aí, glória a Deus, e tá, e fui 6, levei 6, sentei, feliz. É uma pequena situação, que eu quero dizer para vocês é o seguinte, é muito natural a gente se decepcionar quando a coisa dá errado. É muito natural a gente chorar e entristecer quando as coisas não saem do jeito que a gente espera. E você tem esse direito. Você pode vivenciar esse momento. Você pode vivenciar o momento da frustração. O meu TCC, ele foi 3 vezes para a professora e voltou. Escuta essa. A primeira vez ela disse assim, está longe de ser, está aqui no meu WhatsApp, quem quiser tirar dúvida pode me perguntar, que eu mostro. Está longe de ser um TCC ideal. Ô, gente, foi sacrifício, foi luta para fazer aquele trem. Eu e a amiga minha. A gente não pagou ninguém para fazer, não. Aí a gente se debruçou lá e foi fazer o negócio. Até para revisar, fazer uma revisão. Eu disse, tem uma professora aqui na cidade que ela pode fazer uma revisão. Eu falei, então eu vou mandar para ela. A mulher falou, não posso te atender, eu estou cheio de serviço. Eu falei, nossa, até comigo mesmo. Vai eu mesmo. Aí, português, conjugar verbo e papai. Eu dou umas escapadas direto aqui em cima, principalmente. Vou assistir as mensagens, eu vejo. Falo, meu Deus. Depois do trabalho feito, eu envio para a professora. Sabe a resposta? Está longe do ideal. Eu pedi um artigo em formato TCC, não uma monografia. Refaça. Aí vem a frustração. Aí vem aquele sentimento de tipo, caramba, meu, não está valorizando o que eu estou fazendo, não viu o esforço que eu fiz. Vem a raiva, são tudo sentimentos, são tudo emoções que vão surgindo naquela hora. Aí passa, aí vai eu fazer de novo, eu e a minha amiga, mais 15 dias, envia de novo, aí vem a resposta, está quase lá, melhora. Tudo pintado de vermelho, assim, tira, corrige, tira. Aí eu já começo, a mente já vem, não, essa mulher está me perseguindo. Essa mulher não sei o quê. Essa mulher isso. Porque quando você está frustrado, você quer se agarrar em alguma coisa para justificar a sua frustração. Admitir o fato que ela tem muito mais competência para avaliar aquilo que você está fazendo, é difícil. É difícil de ouvir do superior uma instrução técnica, do professor, mediante uma obra que você realizou com tanto empenho, com tanto suor. É difícil alguém chegar e apontar o erro para você daquilo que você fez. É difícil você aceitar aquilo. Porque o ego, ele vai reagir. Impulsionado pelo id, pelo inconsciente. Aí, tá vendo aí? Na segunda vez eu parei, coloquei a mão na cabeça e falei, aonde eu estou errando? Veja, presta atenção. Agora eu não olhei para ela, eu olhei para mim. Na primeira vez eu disse, não vê o esforço que eu fiz, as horas que eu paguei, que eu estudei, o que eu escrevi, quanta coisa que eu fiz, e ela não fez isso, ela não fez aquilo, não fez. Na segunda vez, onde eu estou errando? Aí fui ver onde eu estava errando. Segunda vez. Enviei. Terceira vez. Ela respondeu, agora sim está certo. Só apresentar. Vou apresentar agora dia 28, dia 24, 8 horas da noite. Por que eu estou citando esse exemplo? Porque ao longo da caminhada alguém vai frustrar você dizendo que aquilo que você está fazendo não serve, não está certo. E se tem um cara
cara que é campeão em fazer isso na sua vida, o nome dele é pastor. Pastor. Ele é PhD em frustrar pessoas. Presta atenção. Pastor é PhD em frustrar pessoas. Você entra por aquela porta parecendo um pavão. Você senta com o peito cheio. E o pastor pega a palavra, prega e você sai daqui parecendo um pintinho pequenininho, todo encolhidinho. Por isso que muitos, por não compreenderem a palavra, se vira contra o pregador. E acha que é pessoal. Mas a palavra de Deus, ela estoura a bolha, ela murcha o balão, exatamente para a gente voltar à essência daquilo que somos. Homens, pecadores e falhos. Já estou encerrando já. E Paulo vai dizer, sei o que é passar por necessidades, mas em tudo, eu aprendi a viver o segredo de viver feliz. Sabe quais são os ladrões de alegria nos nossos dias? Sabe quem é o ladrão de alegria dos nossos dias? Você pode dizer assim, o diabo. Não. O diabo não está preocupado em tirar a sua alegria, não. O diabo está preocupado em tirar o céu de você. Ele não quer que você vá para o céu. Se você está alegre, se você está bem, ele não quer que você vá para o céu. Sabe qual é o ladrão de alegria? Sabe quem é o maior ladrão de alegria? Nós sabotamos as nossas próprias alegrias, realizações, os nossos sonhos, os nossos ideais, os nossos caminhos. Quando alguém diz, você não vai conseguir, você fala assim, de fato você tem razão, eu não vou conseguir. Quando alguém diz, você é feia pra caramba, e você diz, de fato você está certo, eu sou feia. Quando alguém diz, você é um miserável mesmo, né? Você fala, é verdade, eu sou miserável. Quando alguém diz, você vai para o inferno, sabia, né? O seu final é inferno, e você diz, realmente eu vou. Nós temos esse poder de nos apropriar daquilo que a gente bem entender. Os maiores fracassos do homem não habitam aqui, habita aqui. Você vê gente boa pra caramba, coração bom, gente maravilhosa, que está vivendo um fracasso de vida, passa necessidade, passa fome, está passando uma luta dos infernos, mas tem coração bom. Mas você senta para conversar com a pessoa 15 minutos. Isso aqui. Isso aqui. Jesus acredita em você, amém ou não? Você acredita em você mesmo? Você acredita que você pode fazer a maior diferença na sua vida mesmo? Sim ou não? Então, persevere naquilo que lhe fortalece. Persevere naquilo que fortalece. A ideia de que Deus nos abandona diante dos insucessos é limitar a ação de Deus. A ideia que Deus me abandonou porque eu fracassei como marido, eu fracassei como empresário, eu fracassei como homem, eu fracassei como aluno. A ideia de que Deus me abandonou no meio do fracasso é limitar Deus. É colocar Deus, é achar que Deus é igual a nós, que no meio da tempestade Ele vai pular do barco, vai deixar a gente sozinho. Deus jamais irá pular do barco. Deus jamais irá desistir de nós.
Até no fracasso Deus acredita de nós. Deus é especialista em pegar uma mulher, uma prostituta, e fazer dela uma mãe de filho, uma mulher honrada, dona de uma casa, uma esposa fiel. Deus é especialista em pegar alguém que está lá na sarjeta, bêbado, drogado, todo arrebentado, e transformar a vida desse homem, fazer dele um homem honrado, cheio do Espírito de Deus, trabalhador, fiel. Deus é especialista para pegar um cara que está numa cama agora, com câncer terminal, e dar a ele um sopro de vida, e repreender o câncer, e dar a ele uma nova vida. Deus é especialista. Deus não foge de uma batalha. Quem foge de uma batalha é nós. Deus não foge de uma guerra. Quem foge da guerra somos nós. Deus é o comandante, é o general que vai na frente. Muitas vezes ele olha para trás, cadê os soldados? Todos fugiram, está só ele lá. Deus é o primeiro que chega na tua empresa e abre a porta e entra, antes de você chegar. Deus é o primeiro que chega na sua casa depois de uma longa viagem. Ele é o primeiro, na realidade ele nem saiu de lá. Então dizer que Deus me largou mão de mim porque eu fracassei é colocar Deus no mesmo lugar que eu estou. Deus não está no lugar que você está. Ao contrário, nós que precisamos estar no lugar onde Ele está. Deus jamais se rebaixa ao ponto de descer para o nosso nível. Ele já fez isso uma vez e não vai fazer de novo. Não vai fazer de novo. Ele fez isso uma única vez. Tornou-se homem e habitou em nosso meio. Deus está comigo, está com você. Você sempre aqui e Ele sempre aqui. Então ter medo de fracassar, por quê? Por que você tem medo de fracassar? Não tenha medo de fracassar. Tenha medo de não tentar por causa do fracasso. Tenha medo de não querer caminhar por causa do fracasso. Tenha medo de não... O não que impede você de avançar, é disso que você precisa se livrar. É disso que você precisa se livrar. Vai lá comigo, Salmo 107, versículo 28. Eu já vou encerrar alguns minutinhos. Salmo 107, versículo 28, NVI. Salmo 107, versículo 28. Na sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os tirou da tribulação em que encontravam. Versículo 29. Reduziu a tempestade a uma brisa, e serenou as ondas. Versículo 30. As ondas sossegaram e eles se alegraram. Deus guiou ao porto almejado. Deus pula do barco quando vem a tempestade? Não. Deus jamais pula do barco quando vem a tempestade. É só clamar. É só olhar para o céu. As nuvens estão negras, não dá para enxergar nada. Saiba que tem um Deus acima das nuvens, que te vê, que te olha. Ele pega na tua mão e diz: fracassou, né? Fracassei, vem cá, te coloco de pé para começar de novo. Recomeçar, não importa se você caiu no chão. Você pode aplaudir Jesus? Pode aplaudir? Pastor, então estou livre para cair. Que benefício tem cair? Então eu estou livre para sair para aquela porta e fazer o que eu bem entender na minha vida, porque se Deus vai me perdoar e colocar de pé de novo, que benefício tem? As lições que eu aprendo, e os prejuízos que você vai colher. A Bíblia diz assim: aquele que está de pé, se cuide para que não caia. Vigiai e orai para que não caia em tentação. Persevere naquele que te fortalece. Deus é a minha força, a minha fortaleza, o meu escudo, o meu socorro na hora da tribulação.
Tem dia que dá vontade de chutar o pau da barraca, tem dia que dá vontade de fazer isso mesmo. Tem dia que dá vontade de chegar e falar, não, acabou, tu para tudo isso aqui, chega, tô indo embora. Tem dia que dá vontade, dá vontade. Por que vem a vontade? Porque você é humano, é uma prova real de que você é humano. Mas aí a sabedoria te convida para olhar para esse desejo de vontade e dizer, não é assim. Não é assim que funciona. E você recua. Você engole o desejo de dizer para o outro, suma na minha frente. Já teve vontade de falar isso para alguém? Suma da minha frente. E você convive um dia com aquele desejo, 2 dias com aquele desejo, 2 dias e meio com aquele desejo, e aí aquele desejo vai se extinguindo. Só que nesse processo todo você fala, Senhor, isto me faz mal. E Deus olha para você e fala, estou vendo mesmo, deixa que eu resolvo. No dia que você menos espera, a pessoa sumiu da sua frente. Porque se Deus não mudar essa pessoa, Deus tira essa pessoa. Esse é o Deus que eu creio. Porque essa conversa que por causa do amor de Jesus, a gente tem que ficar do lado endemoniado, satanista, perturbador, fofoqueiro, mentiroso. É por causa do amor, a gente tem que ficar do lado de todo mundo. Você escolhe as pessoas com quem você quer andar. Você determina quem as pessoas que passam pela porta da sua casa. Mas tem gente que é inevitável, acaba entrando na nossa vida por força, por necessidade, por deveres, por trabalhos, por várias situações. E aí você tem que suportar. E é nesse suportar, é nessa força que você faz, que Deus te honra. Deus olha para você e fala, estou te vendo. Tem 2 coisas que eu vou fazer com esse sujeito. O quê? Ou eu mudo ele, ou eu arranco ele de perto de você. É o mesmo que Deus curar a gripe ou ressuscitar um morto. Ele pode fazer o que ele quiser. E Deus arranca, meu irmão. Deus tira mesmo. Tira. Vou ser mais chuco agora. Os encostos. Já viu falar dessa palavra? Tem gente que é encosto. Tem parente que é encosto. Tem colega que é encosto. Que gruda, meu irmão. É inconveniente, não sabe respeitar o espaço do outro, é intrometido, é fofoqueiro, é mentiroso. Irmão, não estou dando recado para ninguém, eu estou só expondo aqui, pelo amor de Deus, irmão. Misericórdia. Passa ter alguém assim, dando recado para alguém, não dizer, graças a Deus, louvado seja Deus, que por enquanto estou livre desses encostos. Mas tem gente assim em todo lugar. Gente que você conhece, gente que você não conhece, mas está ali no percurso, está no caminho, na sua rota. Eu vou fazer o que agora, Senhor? Então a oração é essa aqui, ó. Senhor, livrai-me de todo mal. Amém. Oh, Jesus. Obrigado por não desistir de nós. Obrigado por não desistir de nós. E uma vez fortalecido, o último tópico, persevere na vitória. Bom, então eu já sei, o pastor já explicou tudo aqui, já sei, beleza, então para eu poder vencer, então eu tenho que fazer o quê? Persevere. Você está sendo fortalecido pelo Espírito de Deus. Persevere na vitória. Mateus 7, versículo 7. Mateus 7, 7. Último para nós encerrarmos. De fato é o último mesmo. Eu vou encerrar nele. Peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Vai. Pois todo o que pede recebe. O que busca encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. 3 tópicos aqui importantes. Pedir. Eu preciso explicar o que significa a palavra pedir? Pedir é pedir. Fale com o Senhor. Buscar. Buscar é aquele que ora e também vai em busca daquilo que pede.
Tem gente que ora deitado numa rede, tomando água de coco, acreditando mesmo que o milagre vem montado num cavalo branco, no galopinho. Tem coisas que só Deus pode fazer por você, mas tem coisas que Ele pede que você faça por você mesmo. Tem coisas que Ele resolve. Mas esse texto deixa claro que o formato da oração é essa. E o terceiro, bater a porta. Significa persevere na oração. Agora eu vou explicar e vou corrigir um erro de interpretação nesse texto. Olha o que diz o texto, está aqui atrás. Pois todo o que pede, recebe. Eu já vi gente dizer o seguinte: tudo que você pedir para Deus, Deus vai te dar. Com base nesse texto. Leia bem o texto. Pois todo o que pede, recebe o que pediu. É assim que está escrito o texto? Não. O texto está dizendo que todos aqueles que oram terão as suas orações respondidas. Não significa que você vai receber aquilo que você está pedindo. Deus jamais deixará de responder essa oração. Ele vai te responder. Mas aquilo que Ele tem para te dar, aquilo que Ele tem para você, tem coerência com o coração dele, não com o nosso. Eu já vi gente orando, pedindo para Deus matar a sogra. Parece piada, mas é verdade. Eu sentei no lado de um irmão, escutei ele orando: Senhor, mata aquela velha. Eu ouvi essa expressão: mata a minha sogra, leva ela embora, ela está acabando com o meu casamento, Senhor. As sogras agora estão preocupadas. A sua sogra tem a bênção na sua vida, assim como a minha. Não faça uma oração dessa, pelo amor de Deus. Misericórdia. Ai, velhinha. Eu ouvi, não estou inventando não, você que está me assistindo aí, eu ouvi isso. Senhor, pesa a mão na vida do meu chefe. Senhor, pesa. Você acha? Então, tá na Bíblia, tudo que pedir, recebe. Não. Não é assim. Uma vez que eu estou fortalecido, eu preciso ir em busca dos meus objetivos, e esses objetivos precisam estar alinhados com a oração. Persistência sem oração é buscar algo em lugar algum. A oração define seus objetivos e seus propósitos. Ore. Eu não sou de orar aí 100 minutos, ou 2 horas, 3 horas, 4 horas. Ore. Faça uma oração. Ore em prol do que você está fazendo, ou o que você irá fazer. Ore em prol das suas necessidades. Ore em prol desses objetivos. Ore. Eu aprendi que tudo que eu vou fazer, para onde eu vou e o que eu vou fazer, eu oro. Eu vou no banheiro, incrível que pareça. Falo: Senhor, vá comigo. Sabe por que eu falo isso? Senhor, vai comigo, me ajude nesse momento tão bom. Parece brincadeira algumas coisas que eu falo aqui, mas tem fundo de verdade. Eu já falei uma vez. Uma vez eu fiquei com o intestino preso. Eu sofri 1 semana, dores absurdas no corpo. Eu estava prestes a ir para o médico, tomei tudo quanto é remédio, não resolvia. Tudo que eu faço, eu oro. Senhor, vou para a igreja hoje, vai comigo. Ore. Nesta caminhada da vida, Deus sempre tem que estar presente com você. Amém? Se coloque de pé, aplaudindo ao Senhor Jesus. Aleluia.